No ar, Personalidades na TV, o talk show de Juiz de Fora para o mundo, no oferecimento da revista Personalidades, que agora, no próximo dia 21 de outubro, estará sendo lançada a sua edição 2025 na Noite das Personalidades. Conforme nós anunciamos, hoje nós estamos recebendo aqui Dr. César Grazia, polêmico advogado, conhecido... Polêmico é ótimo. Mas César, eu quero te agradecer o seu retorno aqui no Talk Show. É sempre bem-vindo e é sempre muito interessante, porque você é contundente nas suas respostas e eu gosto mesmo de ver o circo pegar fogo. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite a todos os internautas que estão nos assistindo e os que vão nos assistir também, que vai ficar gravado, né? Sim, disponível. É importante ficar gravado. E o que eu gosto desse talk show é que não há censura, né? Não há censura e as há respeito. Isso. Respeito sim, censura não. Mas as perguntas que a gente faz aqui, nenhum outro lugar vão te fazer, César. Não Maravilha. adianta, não fazem. Eu te agradeço, Léo. Te agradeço essa oportunidade, tá? Acompanho o seu trabalho, né? A gente está sempre colaborando, né? Eu acho que a gente a gente é parte do município, nós temos que colaborar com tudo. Obviamente, até para criticar, você tem que apresentar solução. Caso contrário, é oposição burra, é covardia, eu jamais faria. A gente vai começar com as perguntas mais fáceis, a gente vai passando para as intermediárias, as difíceis e ao final aquela famosa pergunta bomba, que só aqui mesmo que a gente tem a cachimônia de fazer essa pergunta. Primeira pergunta fácil. O senhor foi recentemente pré-candidato a prefeito de Juiz de Fora. Eu lembro que você até esteve conosco lá no Prêmio Personalidades, se eu não me engano, do ano 2023, não é isso? Sim. Foi 2023. Sim. E eu até anunciei o seu nome já como pré-candidato a prefeito de Juiz de Fora. O que não deu certo? Ô Léo, na verdade, nós não somos candidatos de nós mesmos, né? Sim. Quando você chega a emprestar o seu nome, principalmente na qualidade de pré-candidato a prefeito, não depende de você, depende de um partido. Obviamente que colocaram o meu nome numa lista, mas na verdade, quem criou essa lista, na verdade, ele queria o contrário. Ele queria que o meu nome aparecesse no rodapé e o dele lá no topo. E realmente, quando essa lista chegou para mim, eu falei, gente, que ousadia. E essa pessoa que criou a lista, ele nem de Juiz de Fora é. Ele pretendia vir, né, ter sua base eleitoral em Juiz de Fora e a pretensão de ser pré-candidato a prefeito de Juiz de Fora. Logo que chegou para mim essa, não é uma pesquisa, digamos que é uma consulta virtual. Sim. Mas é um termômetro, tá? É um termômetro e quis o destino que esse que vos fala assumiu o topo aí dessa entre aspas, pesquisa virtual. E lógico, né? Embora não estava nos meus planos, a gente pega gosto com aquilo que você vê que a população está querendo algo diferente. Sim. E nós estamos aí para isso, preparados, tá? Capacitados. Eu falei, por que não? Obviamente agora eu tenho que buscar um partido. Aí é que foi a dificuldade. Os partidos rapidamente começaram a fechar as portas, né? E era de se esperar. E dentro de toda essa história veio um deputado federal, um deputado estadual, do PL inclusive, me oferecendo aí uma sigla, tá? Eu obviamente fiquei extremamente lisonjeado. Olha, assumir a presidência de um partido, ainda que seja uma comissão provisória, sem pagar, porque a maioria, né? Não vou. Aliás, tudo que eu falo, eu quero chamar a atenção de todos que vão nos assistir. Jamais, é longe de mim, tá? Generalizar. Agora, se a carapuça servir para você, você entra dentro dela, tá bom? E é isso. Então é o seguinte: quando veio essa sigla, e eu vou deixar claro aqui que é o Partido da Mulher Brasileira. Sim. Através dela é que eu emprestaria meu nome, independente de qualquer coisa, independente se vai ou não vencer. O que eu mais queria, o que eu mais quero, o que eu mais amo é debater. Debater a nossa cidade, debater nosso estado, debater o país. Tá? É por isso que eu estou aí desde 1998
dentro desse ativismo político pautado na retidão. Podem até não gostar de mim, dizer que não conhece ou que eu sou mau caráter ou mal intencionado, você jamais vai ouvir dizer isso. E o que não deu certo? O que não deu certo é que, infelizmente, essa sigla não dialoga. Eu não tive suporte da estadual, da federal, nunca tive um acolhimento por parte da sigla, e eu percebi, e aí se eu estiver sendo exagerado na maldade, mas foi muita coincidência, né? Vi um deputado de fora, ligado ao PL, me ofereceu esse partido para me iludir, né? Para que eu não viesse concorrer ou tentar ir para outros partidos que fizeram questão de fechar as portas para mim. E o Partido da Mulher Brasileira, né, em Juiz de Fora, não decolou, jamais decolaria. Eu, inclusive, tive como promotor eleitoral, já tive, né, comunicando esse tipo de situação, inclusive constrangedora. Sim. Ainda bem que, por prudência, eu não abri o partido para filiações. Até nisso, Deus caminha junto comigo 24 horas. Ele não dorme, tá? Você imagina se eu tivesse iludido e montado ali uma chapa completa, uma chapa proporcional, por exemplo. Aliás, o Partido da Mulher Brasileira estava nas mãos de um bispo de uma igreja evangélica com mais de 400 mil membros. E saiu das mãos dele e veio para a minha. Será por quê? Então é isso. É isso que não deu certo, mas é experiência. Tá? A gente sabe que nesse meio político fazem de tudo para tentar te apagar, só não consegue, né? Porque eu não dependo da política para sobreviver. Amo política, por odiar a politicagem. Faço porque gosto, faço porque sou capaz, faço porque eu tenho solução e não gosto de ficar colecionando problemas. E é mais ou menos por aí. Se não foi dessa vez, eu espero que futuramente... Então pensa em... algum partido. É óbvio, se eu já tive esse termômetro e se alguém tentou desestimular, mal sabe. Está lidando com um atleta. Não por acaso eu tenho 3 recordes mundial, eu não desisto nunca. Acabei de falar com você aqui nos bastidores, isso. A linha do sucesso ela é invisível. Às vezes você desiste aqui e o sucesso está aqui, ó. Então, quando você tem um sonho, vai por mim. Não desista, como eu não desisti até hoje da política, desde 1998. E nunca mudei o meu modus operandi para poder chegar lá. Quero chegar lá e ecoar a voz do povo. De quem? Da direita, da esquerda, do centro? Não, de todos. Sem exceção, sem predileção, sem discriminação. Mas a impressão que a gente tem é que você é um homem de direita. Você foi um dos mais árduos defensores do Bolsonaro quando ele perdeu a eleição. Lembro de todo o seu empenho na porta do quartel, enfim, daquele movimento que você fez, mas que curiosamente você não esteve no fatídico 8 de janeiro. E eu poderia jurar que você estaria lá. O que houve? Você já me contou, mas eu queria que você contasse o que houve para você não estar lá. Acabei de falar que o meu Deus não dorme, né? Então, não preciso dizer mais nada. Na sexta-feira, quando todos estavam indo para lá, foi o dia que eu mais tive serviço. Inclusive, peguei uma situação jurídica de uma família daqui de Juiz de Fora e eu tinha uma audiência na segunda-feira em Santos Dumont. Como eu já tinha recebido parte dos honorários para poder estar lutando pelos interesses dessa família, eu não acharia nem um pouquinho prudente eu deixar um final de semana para ir fazer algo que eu gosto também, mas deixar o trabalho, deixar a minha função para segundo plano. Uhum. E eu, quando eu pego algo do ponto de vista jurídico, eu estudo, eu não chego, digamos, né, aventurando. Então, quis o destino que eu não fosse. E realmente foi um dia lamentável. Inclusive, eu tenho um pequeno artigo publicado no jornal Planeta de Brasília. Logo no dia 3 de fevereiro, eu escrevi um artigo sobre esse assunto, intitulado Lamentável 8 de janeiro. Tá? Com relação ao que você tocou no assunto, é bom esclarecer para todos de Juiz de Fora. Tá? Embora eu possa parecer de direita, né, eu prefiro ser parecido com um conservador nato. Essa questão de direita, esquerda e centro não passa de uma babaquice. É algo feito para dividir o povo, para dominar segmentos. É como se fosse no meio religioso dividir Deus.
E aí tem um que quer puxar para a religião dele, o outro para outro. Peraí, Deus é um só. Então mais ou menos por aí. Mas infelizmente, eu não falo dos fiéis, eu respeito todos, mas infelizmente as lideranças, tanto na política como no meio religioso também, a maioria deixa a desejar, né? E a gente não pode mais, dentro do ambiente político, dividir o povo para dominar segmento e no ambiente cristão iludir a fé alheia, tá? Então é mais ou menos por aí. Eu prefiro que as pessoas me vejam como uma pessoa direita, não necessariamente de direita. Sou uma pessoa não tem, pode ter alguém igual a mim no ambiente político, tá? Direito dentro desse ambiente político, mas não porque eu atinjo a excelência nesse quesito. E não por acaso eu fui boicotado por todos os partidos da direita. Boicotado, tá? Pela liderança direita. Fazem de tudo para tentar minar o meu nome. Mas que bom, eu acho até bom. Massa de bolo é assim também, né? Quanto mais bate, mais cresce, né? Bolsonaro, para mim, realmente, ele continua sendo uma referência extremamente positiva. É alguém que fomentou esse debate, é alguém que deu uma aula sobre o que é o STF, o que é o STJ. Todo mundo, gostando ou não da política, passou a interessar, justamente pela passagem de Bolsonaro pela presidência da República, tá? Então, é mais ou menos por aí. Esse mesmo grupo, né, que se um dia quiser também, a gente abre o jogo com todo mundo para saber e dar nome aos bois também, a realidade é essa, tá? Esse mesmo grupo que me boicotou em todos os partidos e que eu fui acolhido no MDB pelo meu compadre, né, João César Novaes. MDB abriu as portas para mim e logo que eu filiei ao MDB, lancei a minha candidatura para vereador, né? Porque para prefeito nem tinha condições, que o Júlio era o candidato. Mas não demorou, começou as chantagens, né? As piadinhas. Olha, você é de direita, foi para o MDB? Os mesmos mau caráter que me boicotaram na direita, quer dizer, acharam que eu ia ficar... Tudo que eles queriam, tanto é verdade que eu já tinha negociado com o MDB, e estava negociando com os partidos de direita que tem mais a ver com a minha personalidade política, digamos assim. E nós sabemos que a última ficha, né, ela sobrepõe a anterior, então você não precisa desfiliar. Só que eu já tinha me garantido no MDB. E se eu não tivesse me garantido, eles iam cumprir a agenda deles, que era o quê? Me deixar fora do páreo. Tiveram uma grande surpresa, foi eu lançar o meu nome. E embora não tenha, né, saído vitorioso das urnas, mas eu saio como um gigante, e me tornei nesse momento o primeiro candidato do Brasil a devolver fundo eleitoral e partidário. Eu sou contra essa porcaria, tá? Eu sou contra capital em campanha política. Nós temos que acabar com essa lavagem de dinheiro em campanha política, iludindo o povo. Nós temos que destruir esse formato piramidal dentro da estrutura estatal. O topo prospera, a base, que somos nós, rui. É por isso que quem está no topo faz de tudo para poder dividir o povo. Dividir o povo cristão, dividir os patriotas, dividir toda a comunidade política, tá? E a direita, infelizmente, é um bebê, porque é a única que mira os seus canhões para si. Tá entendendo? Nesse ponto, eles têm que tirar o chapéu para as demais agremiações que são organizados. Independente de você concordar ou não, tá? A organização da oposição realmente dá uma aula para principalmente Juiz de Fora. Eu não falo nem direita, falsa direita. Porque para ser direita tem que ser direito acima de tudo. Você falou aí do Bolsonaro e ele está aí, vamos dizer, condenado a mais de 27 anos de reclusão. Você acha, sob o seu ponto de vista de admirador, que já até disse aqui agora, do ex-presidente Bolsonaro, você acha que ele está sendo vítima de uma grande injustiça? Não existiu essa tentativa de golpe no Brasil? Ô, Léo, excelente pergunta, extremamente oportuna aqui a minha resposta. No passado, a gente participou de um movimento intervencionista, tá?
E naquela época, tá? Hoje não, mas naquela época, a cada 10 pessoas que você questionava, né, 9 era a favor de uma intervenção, né, por parte das Forças Armadas para acabar com esse tipo de prostituição política na estrutura do Estado. Tá? E o Bolsonaro sempre foi radicalmente, quando você tocava nesse assunto com ele, na hora, existe inclusive gravações naquele cercadinho, uma pessoa tocou no assunto de uma intervenção militar, ele, opa, aqui ó, aqui não. Existe, então assim, em momento algum, se alguém tentou, esse alguém, eu conheço o Bolsonaro desde 98, o pessoal conheceu Bolsonaro em 2018, né? Eu acompanho Bolsonaro desde 98. Em 2013 nós tivemos numa reunião no Clube dos Taifeiros da Aeronáutica no Rio, e à época a gente estava tentando homologar o Partido Militar Brasileiro, porque já em 2014, se a gente tivesse homologado, ele viria a presidente da República pelo Partido Militar Brasileiro. Tá? Então eu conheço bastante a história dele, enfim, tenho plena convicção de que ele está sendo injustiçado, tá? Do ponto de vista técnico, tá? O devido processo legal foi violado. Um outro ponto, na própria campanha, né? E uma série de outras questões, eu acredito piamente que nós precisamos pacificar o Brasil. Acho que você não precisa de amar o outro, você precisa respeitar. E não é... cada hora é uma história para poder iludir os outros, as pessoas que estão, né, na qualidade de espectadores. Está ali as instituições permanentes de Estado praticamente fazendo política, quando na verdade deveria fomentar políticas de Estado, não de governo. Acabar com esse revanchismo, com essa vingança, com essas covardias que aí estão. Eu não vejo com bons olhos, né, essa questão da polarização no Brasil, essa questão do nós contra eles, né? Nós contra eles. Tá? Isso tem que acabar. Eu falo que não existe direita, esquerda e centro. Isso aí é só no campo da teoria. Na prática, estão todos dentro do mesmo pacote. É como se fosse na época da escravidão, né? A Casa Grande e a senzala. Quando a Casa Grande reunia para suas festas, a senzala ficava lá nos porões, se alimentando só das migalhas que caíam ali entre as frestas do assoalho da Casa Grande, né? Então a política não pode ser desse jeito. Eu amo política por odiar politicagem, mas a política que eu gosto é do debate de ideias e não debater pessoas. Pessoas sábias debatem ideias. Pessoas medíocres atacam pessoas. Longe de mim eu atacar pessoas, seja ela quem for, mesmo que ela faça por merecer. Esse é o mal da politicagem, né? As pessoas acham que fazer política é começar os ataques. Em campanha é muito natural isso. Então eu acho que já deu. O povo, século XXI, não tem bobo mais não. Eu quero entrar no assunto do táxi, que é uma bandeira que talvez você foi o único que carregou desde quando foram, né, retiradas aquelas permissões. Sim. Na administração do então prefeito Bruno Siqueira. Mas só para encerrar esse assunto de política, que é apaixonante, ainda mais ouvindo você falar, é muito interessante, mas a avaliação que você tem feito dos vereadores eleitos pela chamada direita de Juiz de Fora, eles estão desempenhando um bom papel como direitistas aqui na cidade? Ô, Léo, o que eu mais odeio na política é a tal da lacração, tá? É a tentativa de assassinar a reputação, e a direita tem sido praticamente catedrática nisso, tá? Então eu não vou falar nem da direita, eu falo de pessoas direitas que eu conheço, que estão lá dentro, que eu posso falar lá que eu daria um voto de confiança, já tenho falado com ele nos bastidores, espero que não me decepcionem, tá? É uma pessoa que está destacando bastante, né? Um vereador que está destacando bastante, o Nego Bússola. E eu gosto de falar porque a gente tem que, quando você vai criticar, o ideal é que você faça nos bastidores para dar chance da pessoa melhorar, né?
Agora, quando você vai elogiar, tem que elogiar em público. E, para mim, hoje, um vereador que me representa dentro da Câmara Municipal, Nego Bússola, o restante eu não me sinto representado. Entendi. Entendeu? E você vem a deputado agora no próximo ano? Ô, Léo, eu sou um eterno pré-candidato, independente do partido aceitar ou não. Mas nós temos vários cargos, né? Eu estou pronto para qualquer um, desde deputado estadual a presidente da República. Basta um partido ter, né, olhar por uma história que vem aí se arrastando desde 1998, e é bom que seja assim, porque a cada eleição é sinônimo de preparação para a próxima, né? E como eu falo, né, a linha do sucesso é invisível. Sim. Agora vamos abordar a questão do táxi, que você foi uma espécie, eu até denominei de Don Quixote, porque eu não vi ninguém lutar. Você tava lá, né? Mas eu não vi ninguém lutar tanto pela categoria como você fez e continua fazendo. Sim. E parece que esse assunto está voltando agora com o retorno de 27, né, vamos chamar, placas aos pontos da cidade, e parece que esse assunto essa assombração, né, de tirar novamente esses 27 está voltando à cena. Procede essa informação? Existe essa possibilidade? Ô, Léo, oficialmente não, mas nos bastidores comenta-se, tá? Principalmente por parte, aí eu vou citar o nome, o Bruno está lá no setor, chefe do serviço de táxi lá, já tem... Chama Bruno, rapaz? Bruno, puxa, tem comentado, tem comentado isso nos bastidores, inclusive, né, direcionando ao meu nome, né? Eu acho que se alguém quer exaurir a sua covardia, a sua vingança, seu revanchismo, né, comigo, não faça com todos os 27, não. Poupe os 26, vem só pro meu lado. Eu sei me defender muito bem, tá? Assim como eu não dependo da política para sobreviver, digamos, né? Eu faço né, várias atividades. Sim. E quis o destino que eu me tornasse advogado no volante do meu táxi, tá? Aqui na Universo. Sim, exatamente, exatamente. Eu quero agradecer, inclusive, né? Essa instituição foi o pontapé inicial e hoje olhar para o passado, né? E ver que a gente passou por essa instituição e tem tido bastante sucesso, né? Profissionalmente também como advogado. Mas o táxi, além de ter sido o pontapé inicial do empreendedorismo na minha vida, né? Eu me tornei advogado no meu táxi, né? Eu participo hoje do cenário político, foi através do táxi, porque quando eu coloquei a Blazer, né? Aí o próprio João César me convidou, enfim, e até hoje a gente pegou gosto pela política e tal. Agora, com relação, ironicamente, o meu trabalho de conclusão de curso em Direito, tá, foi um parecer sobre o serviço de táxi do município de Juiz de Fora. Eu sou o único da Universidade Salgado de Oliveira, Universo, o único que fechou com nota máxima por unanimidade da banca. E meu trabalho foi um parecer sobre o serviço de táxi do município de Juiz de Fora. Quis o destino que o procurador-geral hoje, Marcos Mota, estava na minha banca examinadora. Tá? Então é um assunto que eu domino com extrema facilidade. Pode ter alguém que sabe o que eu sei sobre táxi, mas não porque eu esgoto o assunto. E eu sei duas coisas. Eu sei os aspectos jurídicos que ornamentam essa profissão e sei executá-la. Tá? Juiz de Fora se tornou a única cidade das 5.700 cidades do Brasil a exaurir uma covardia contra uma categoria que sempre gerou trabalho, renda, contribuiu e muito para a economia local, estadual e até federal, por ocasião das aquisições dos veículos para compor a frota. Tá? Na administração passada, ex-prefeito Bruno Siqueira aventurou a tocar na categoria de forma irresponsável. Eu cheguei a pronunciar sobre esse assunto na Câmara Municipal, tá? Que antes de tocar nessa categoria eu estava disponível para debater o assunto, tá? Para não cometer erros. Inclusive eu estava na administração do Bruno, trabalhava na prefeitura, era servidor público na prefeitura.
saí da administração do Custódio, fui para a do Bruno. Quando eu vi aquele movimento, tá? Isso partiu de uma ação civil pública que a Abratax propôs em vários municípios no Brasil inteiro. Em nenhum município ela logrou êxito, só Juiz de Fora. Tá? O que aconteceu? A Procuradoria do município fez uma defesa extremamente medíocre, não defendeu a frota. E juridicamente o que acontece? Você faz uma defesa não convincente, obviamente que na hora da decisão o juiz vai olhar, decidiu. Titular da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Dr. Rodrigo Pinho. Estive com ele pelo menos 2 ou 3 vezes. Dei uma verdadeira aula sobre esse assunto, modéstia à parte. Tá? Um assunto que ele desconhecia com a tamanha profundidade que eu tenho. E ele me ouviu, foi extremamente educado, acolhedor, acessível. Só que no final, o que ele fez? Concordo contigo, porém transitou em julgado. Quando uma decisão é transitada em julgado, significa que esgotaram-se os recursos. Embora havia um recurso naquela época que o município deveria ter feito, que era uma ação rescisória naquela época, e não fez. Então, sob o pretexto de cumprir uma decisão judicial, o que fez a administração Bruno Siqueira? Publicou o edital 007 de 2014, um edital eivado de vício de nulidade, inclusive absoluta, porque foi violado as regras do direito administrativo, porque todo edital de concorrência pública, uma vez que ele é alterado por força de resolução, como ele foi feito, foi alterado por força de resolução pelo menos 3 vezes. Pelas regras do direito administrativo, era para reabri-lo ao público, e não foi reaberto. Só aí já era motivo suficientemente plausível para poder buscar a nulidade absoluta dele. Mas não aconteceu, fui o único que provoquei o judiciário, né? Enfim, o objeto do edital é que faz lei entre as partes. E aqui eu quero deixar claríssimo, inclusive deixar um recado aqui para a excelentíssima senhora prefeita Margarida Salomão, que vai nos assistir no momento oportuno. Eu tenho feito um esforço gigantesco tentando chegar até Vossa Excelência para debater sobre esse assunto. Os seus principais assessores já têm conhecimento. Se isso não chegou a você, a Vossa Excelência, me desculpe, cobre dos assessores. Não está conseguindo falar com a prefeita? Não estou conseguindo. Táxi. Nós tivemos outrora numa campanha e numa roda de conversa, inclusive, cabe aqui um detalhe, quando teve a disputa Margarida e Bruno, segundo turno, na eleição anterior, né? Eu, inclusive, para votar contra o ex-prefeito Bruno Siqueira, eu apoiei a Margarida. Tá? E é bom deixar claro, tá? Eu votei, participei, tivemos reunidos. Na época, ela também achou um absurdo e que ia rever essa situação, e até ontem, nada. Nós temos os prazos se esgotando, porque em novembro, o final desse ano, nós precisamos de dar uma definição para essas 27 famílias que, por força de uma ação rescisória, tá, obtivemos a liminar no Tribunal de Justiça de Minas. A prefeitura recorreu dessa liminar, perdeu e foi mantido. As 27 pessoas, inclusive o meu táxi, retornou à frota. Obviamente que a gente faz aporte de valores, que não é barato, e agora a gente corre o risco de, se a prefeita não tiver pulso firme, né, porque tentam-se de todas as formas, né, forças ocultas, retirar as 27 famílias. Tá? Essas 27 famílias, direta ou indiretamente, alimenta 500 pessoas. Então eu preciso que a excelentíssima senhora prefeita Margarida Salomão, Vossa Excelência, tá? Assim como todo chefe do Poder Executivo, é que tem o condão de gerir o serviço de táxi. Não cabe ao Ministério Público,
Não cabe ao Poder Judiciário, não cabe à Câmara Municipal. Cabe exclusiva e absoluta e tão somente a Vossa Excelência manter ou retirar os táxis. Essa decisão ela é política e não jurídica. Juridicamente, Vossa Excelência está amparada. E por mais que o resultado da ação rescisória, na segunda turma do STF, capitaneada lá pelo ministro André Mendonça, não ter sido acolhida a ação rescisória, nós estamos diante de dois cenários. Se a ação rescisória fosse acolhida, significaria que o edital 007 de 2014 cairia, levaria consigo os penduricalhos, os 20 mil reais que as pessoas covardemente tiveram que pagar, as câmeras e uma série de outras coisas. Diversos penduricalhos para poder onerar o taxista e na medida que fecha os olhos para a concorrência desleal e predatória. Tá? Bom, esse seria o primeiro cenário. Se a ação rescisória fosse acolhida, significa que a gente traria todo o efetivo que compõe a frota, que são os 225. Tá? O sindicato que propôs a ação rescisória, eu entrei como terceiro interessado e levei junto comigo um outro permissionário, sequer citou no bojo da ação rescisória que eram 225 famílias. Omitiu essa informação. Foi através da minha entrada nos autos da ação rescisória que eu alertei ao Poder Judiciário que não era apenas 25 e 27, mas era 225. A justificativa do sindicato era apenas citou na ação os que pagaram o advogado, que não é do sindicato, o advogado que o sindicato contratou, e só os que pagaram que foram citados. Então foi uma omissão que eu considero grave, desleal à frota, até porque é muito mais fácil você defender 225 pessoas do que apenas 25 ou 27. E o escândalo foi muito grande, né? Bom, esse seria o primeiro cenário, né? Se fosse acolhida a ação rescisória. Não foi acolhida? Beleza. Em momento algum, na sentença final, que não acolheu a ação rescisória, o ministro André Mendonça deu uma determinação para que o município retirasse os que já retornaram à frota. Nossa. Não existe um comando judicial para isso. Até porque nem existiria, porque essa competência é uma competência residual, é uma competência de interesse local, cabe tão somente ao chefe do Poder Executivo, nesse caso, a excelentíssima senhora prefeita Margarida Salomão, que tem aí a gestão exclusiva e absoluta do táxi. Não existe nenhum comando judicial para retirar esses veículos. Agora, existe sim um comando judicial que jamais o município de Juiz de Fora cumpriu, que era licitar a frota inteira, que não tinha passado o processo licitatório, e aquelas que passaram, como era o caso das permissões de 2010, que foram objeto de transferência, venda, aluguel, placa, porque eles não gostam do que falam, não, mas aqui a gente tem que falar o que é verdade. O pretexto desse edital 007 de 2014 foi para organizar ou moralizar a frota. Pergunta-se, moralizou? Mentira, só trocou 6 por meia dúzia. O que não falta nesse setor são laranjas. Deveria mudar a cor do táxi, de amarelo para laranja. Ok? A administração sabe de tudo, faz cara de paisagem. Nós não vamos aceitar esse tipo de covardia, até porque isso já está repercutindo a nível nacional e nós estamos de olho. E você, assessor da excelentíssima senhora prefeita Margarida Salomão, eu peço que vocês passem a gravidade desse problema, tá? Até mesmo para justificar sua posição na qualidade de assessor. Mas, doutor César, eu vou fazer duas perguntas. A última é a famosa pergunta bomba, mas sucintamente. Aqueles que 225, inclusive a minha família, o senhor sabe que perdemos também uma placa, eles ainda podem ter a esperança de retornar à praça? Pode tudo, Léo. Léo, na verdade, tudo pode. Só não pode continuar exaurindo essa covardia. Tá? A prefeita pode tudo na gestão do táxi. O que não pode é fazer o que a administração Bruno Siqueira fez. Sob o pretexto de licitar, sob o pretexto de cumprir ordem judicial, retirou 225. E, na verdade, a ordem não foi cumprida, que a ordem era para licitar a frota. Ele aumentou a frota. Na medida que ele deixa de licitar a frota e aumenta a frota, se a frota estava com problema, ele aumentou o problema. Esse edital
foi para 105 novos táxis. Se nós já éramos permissionários, nós, 225 de um total de 433, não haveria que falar nem de longe em participar do edital de concorrência pública, porque já éramos permissionários. Os auxiliares foram traídos pelos permissionários nesse edital. Esse edital foi exclusivamente dedicado, essas 105 novas placas foram para auxiliares. Se nós já éramos permissionários, eu acho que aquele que quisesse participar, ele deveria abrir mão primeiro da permissão, tá? Para ele estar condicionado a participar em igualdade com os auxiliares. Então, essa covardia, tá? Ela tem que ser estancada. Essas 225 famílias que até hoje esperam uma decisão definitiva, porque enquanto tiver esperança, né? Obviamente, enquanto tiver as 27, significa que há uma expectativa delas retornarem. E qualquer decisão favorável às 27, obviamente que uma decisão deve retroagir para beneficiar aqueles que foram covardemente enganados, tá? Famílias destruídas. Nós estamos falando de mais de 4 mil pessoas, tá? Temos precedentes excelentes a nível nacional, tá? Sendo debatido, inclusive na questão de hereditariedade, uma série. Eu tenho mandado tudo o que está acontecendo no cenário nacional, tá? Vamos falar, Vitória do Espírito Santo tem sido exemplo, Manaus, enfim, outros municípios. Agora, Juiz de Fora não pode mais continuar sendo a capital da covardia contra 225 famílias que sobreviviam desse serviço de táxi, gerando trabalho e renda e contribuindo com a economia local. Para encerrarmos, doutor César, eu entrevistei aqui nesse mesmo cenário a candidata Roberta Lopes, né, que representa, vamos dizer, a direita e bolsonarista aqui em Juiz de Fora, e eu fiz uma pergunta a ela sobre se ela tinha algum ponto positivo em relação à administração petista em Juiz de Fora. Ela falou que nada que se faz pode se aplaudir, pode se reconhecer como positivo para a cidade. Mas parece que você, que até então se apresentava como um direitista radical, pelo menos essa era a impressão que a gente tinha sua, parece que você tem alguma coisa a favor, ou seja, alguma coisa que você reconhece num governo petista, esquerdista que nós temos aqui na cidade. Você discorda da Roberta que não tem nada a se reconhecer num governo Margarida Solomão? Tudo que partir da Roberta eu discordo. Tá? Até porque não adianta você querer viver politicamente atacando pessoas e fazendo oposição burra. O povo não é otário, Léo. Sinceramente, por mais que eu tenha divergência com o partido da atual prefeita, ela tem feito um excelente trabalho. Olha, eu considero um excelente trabalho. Tem as falhas? Eu acredito que sim, porque, na verdade, por exemplo, aumentar secretarias seria uma falha que eu considero até grave. Se a gente tinha 15 secretarias, 20, né? Salvo engano, era 20, passou para 25. Eu achava que 20 já era muito. Então, o próximo prefeito teria que diminuir 10, passar para 15. E outra coisa é a questão do critério meritocrático, né? Eu acho que todo gestor tem que focar nisso aí. Agora, fora isso, não por acaso foi reeleita, a primeira prefeita que foi reeleita. Primeiro turno da pessoa. Além disso, né? E a cidade está bacana, eu tenho visto, a cidade tem sido cuidada, tá? Recentemente está uma polêmica, a questão da IPTU, aquelas coisas tudo. Eu só não concordo com isso, você querer pagar a penitência com o joelho do contribuinte. Isso eu não concordo. Agora o resto não. Você vê, a Via São Pedro ficou um espetáculo, nós temos outras situações. Eu rodo a cidade. Eu rodo a cidade, tá? Não fico aí em gabinete, fico em escritório, não fico contando história. E jamais eu faria oposição burra. Eu considero dizer que está uma excelente administração, eu não chegaria a esse ponto, que atingir a excelência é algo desafiador, mas perseguir você tem... Então, na avaliação entre razoável, bom, ótimo, excelente, você dá bom para ela? Vamos falar de 10, de 0 a 10, eu daria 8. Já dá para ser monitor, né? Você, prefeito, você faria melhor do que ela? Olha, talvez eu copiaria aquilo que está dando certo, mas, porém, enxugava os gastos. Tá? A crítica que eu faço é
É necessário você hoje ter que ir lá na China buscar tecnologia ou sei lá o que, justificar uma viagem nesse sentido? Não sei. Não sei qual vai ser o objetivo, também a gente não sabe o que espera dessa viagem. Esperamos que seja coisa boa para Juiz de Fora. Agora, para que ela possa tirar um 10, eu precisaria que ela fosse mais estadista nesse momento, principalmente com uma categoria que foi destruída e por mais que não foi no governo dela, tá? Ela tem que fazer o papel estadista, ouvir, afinal nós estamos falando de 4 mil pessoas, eu acho que aí ela fecha com 10, porque, sinceramente, essa marca, essa mancha, essa covardia, esse deboche, Juiz de Fora virou um meme. Quando eu falo isso porque eu dou assessoria jurídica para taxistas no Brasil inteiro, você sabe disso, tá? Várias cidades, a gente faz reuniões virtuais, enfim, e Juiz de Fora é um exemplo negativo, e é justamente por ser um exemplo negativo nesse setor, é que eles me procuram. E eu gostaria muito, inclusive você pode falar em meu nome, quando você estiver com a prefeita, olha, não existe questão de direita e esquerda quando o assunto for o doutor César Graça. Não, vai saber, até porque nós vamos dar manchete. Tem que dar essa manchete, porque aquilo que é certo tem meu apoio. Agora o que é errado, eu não apoio nem filho errado. Foi apoiar prefeito? Doutor, eu teria um monte de perguntas para fazer, mas como você, como grande advogado que as suas respostas são mais longas, então eu tive que diminuir o número de perguntas. Mas eu quero te agradecer e pode voltar quando quiser, até porque agora você é o meu advogado. Olha que orgulho, hein? Eu tô cheio de moral. Obrigado pela preferência, obrigado por confiar, né? Eu acho que advogado e médico é uma relação acima de tudo de confiança, né? E os meus clientes, graças a Deus, todos são fidelizados. Eu não dou um passo, tá? Sem comunicar ao meu cliente, se a notícia é boa ou ruim, ele fica sabendo. Tá? Meu telefone é público. Sim. 24 horas você me encontra, não tem esse negócio de horário comercial, não. Entendeu? Advogo na vara criminal, família, enfim. Então não tem como a gente desligar o telefone. Né? E eu confio e gosto muito do seu trabalho. E da a gente sempre teve essa afinidade, né? Sim, nós somos até suspeitos de falar um do outro. É verdade. Bom, gente, então, muito bom. Aqui encerra-se o Personalidades na TV de hoje. Queria agradecer a parceria da AF Produções e da Sensine Filmes, na figura do Alex Fontoura e do Vinito, o popular Vinícius Guedes. É isso aí. Um abraço. Pode ser.